Bom dia, Deus. Como eu digo, eu estou enviando esse áudio para as pessoas assim que eu tenho um carinho. Pessoas que em algum momento da vida passaram por mim e fizeram algo de bom. E na minha obrigação, eu sinto-me em compartilhar com você aquilo que é de melhor. Eu estava aqui pensando sobre a vida de Davi. Aquele Davi que venceu Golias, aquela história muito antiga. Mas eu gostaria de dizer para você que vencer Golias, lutar a guerra, superar a dor, contornar e controlar os conflitos que nos rodeiam, sempre haverão, sempre estarão conosco esses desafios. Todos os dias nós estamos numa guerra contra fungos, bactérias, estamos numa guerra contra o nosso próprio corpo, que ao passar dos dias envelhece, as células do corpo vai ficando mais cansadas e nós temos que tomar posição perante tantas dificuldades. Em meu mundo que eu vivo, sobrevivo, eu faço consultoria, faço desenvolvimento de software e tecnologias de internet para várias empresas espalhadas no Brasil. Eu cheguei a alcançar num site chamado Workana, um site de freelancers, onde empresários do mundo todo e do Brasil procuram profissionais para desenvolver, fazer algum serviço rápido, temporário. A minha qualificação está em Aero. Eu saí de Platinum, fui para Aero. Ou seja, saí de um nível meio intermediário e fui para o nível mais avançado, considerado entre os melhores profissionais no mundo de desenvolvimento de software de internet, segundo o site Workana, o site internacional. Um site que está no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Bom, e aí nós temos este caminho a seguir. Eu peguei um pouco dessa minha história, porque eu atendo clientes, atendo empresários. Todos eles vêm com um objetivo, com um desafio, com uma ideia. E essas ideias são guerras a serem travadas, a serem vencidas, a serem colocadas em prática, regras de negócios que vêm ao encontro de solucionar algum problema da sociedade para as pessoas se interessarem. Foi assim que nasceu a Uber, foi assim que nasceu o WhatsApp, foi assim que nasceu o Facebook e essas tecnologias. Mas Deus me deu o privilégio também de ser uma pessoa que estudou a palavra do cristianismo, formou-se em bacharelado em teologia, pós-graduado em filosofia, escrevi alguns livros. E hoje eu me vejo me perguntando, diante de momentos difíceis que eu encontro soluções juntamente para atender os meus clientes. Se não fosse o conhecimento da palavra de Deus, aonde me viria sabedoria, paciência para resolver tantos problemas e para juntamente apresentar soluções conhecidas como as regras de negócios no mundo digital. Eu quero trazer para você um pouco da realidade da Bíblia. E essa história do Davi e do Golias, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 34 até o versículo 40. A história nos conta que Samuel procurou na casa de Jessé os filhos para entre eles ungir um novo rei, um novo profeta. Jessé, ele jamais esperaria que Samuel
escolheria Davi? Pois Davi foi o homem, quando ainda criança, que travou vitórias e guerras desconhecidas aos olhos de muitos. Davi venceu um leão com as próprias mãos, afugentou-se um leão. Davi teve uma história que muitos desconheciam. Mas Davi era simplesmente um garoto que ficava no mato cuidando das ovelhas do pai, pastoreando as ovelhas do seu pai, enquanto os outros eram treinados à guerra. O que eu quero trazer a vocês é o seguinte: é que na luta de Davi e Golias tinha um personagem chamado Saul. Era o rei. E Saul era um rei que estava distante de Deus. O Saul era um rei que estava revoltado, frustrado, angustiado com Deus. Saul não queria mais saber do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Saul já tinha retornado a cultos estranhos, a cultos de espiritismo de baixo nível, de consultar os espíritos. Saul já não acreditava mais na presença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Saul já andava totalmente distante de Deus. No entanto, Davi ainda conservava, Davi ainda acreditava, Davi ainda tinha fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando o Golias veio afugentar, veio difamar, veio humilhar o povo de Deus, Saul não tinha um guerreiro que pudesse enfrentar Golias. Nem mesmo os irmãos de Davi, que eram tão considerados homens fortes e inteligentes, tiveram coragem de enfrentar Golias. Até que então Saul chama alguns e todos se acovardam. Mas Davi, aquele menino que ninguém achava que ele podia fazer, Davi se apresenta e diz para Saul: eu vou enfrentar esse homem. Eu vou enfrentar esse guerreiro, Saul. Sabe o que acontece? Foram simplesmente ironizar Davi. Deram risada de Davi. Como tu podes enfrentar um homem tão grande, tão guerreiro, com história de vida, de luta? Então, observe bem que o que nós estamos tratando é sobre lutando com as armas erradas. Mas como assim? Saul pegou a sua armadura, que é a vestimenta, pegou a sua lança, a sua espada e colocou sobre Davi. Vestiu Davi de armadura de Saul. Vestiu Davi de armadura de lança de Saul. Davi tentou caminhar e não conseguiu. Naquele momento, a guerra que Davi tinha travado já estava derrotada, porque estava com as armas erradas. Muitos que estão ouvindo esse áudio entram numa guerra, já entra na guerra com armas erradas. Não tem como vencer a guerra, a luta. Pois então, Davi, ele simplesmente pega as armas do rei Saul, a lança, joga no chão, despreza o colete de bronze de Saul que estava vestido sobre ele. Davi busca agora a inteligência que Deus assim já tinha dado. Davi busca dentro dele ouvir a voz da fé. Começa a ouvir a voz do Deus de Abraão, de Jacó. E aí, o segredo da vitória é o Deus que surpreende. O segredo da vitória é o Deus que vai na frente nossa. O segredo da vitória é quando nós, como Davi fez assim, a gente recua